Olá, eu sou o Alcioni e os integrantes do meu grupo são a Letícia e o Leandro. Bom, o escopo do nosso trabalho é sobre uma incubadora neonatal, tendo como objetivo o controle da temperatura dentro de uma faixa desejada. A aplicação dessa incubadora para crianças nascidas de 37 semanas com idade entre 5 e 14 dias e, segundo as referências, para este caso, a temperatura ideal é entre 29 e 33 graus. Para aquisição de dados, a gente utilizou um PT100. Trata-se de um termistor cuja essa resistência varia de acordo e proporcional com a temperatura lida, ou seja, a tensão aplicada nesse componente também vai aumentar aumentar e diminuir de acordo com a temperatura medida. Certo? A gente está utilizando um LM334 como fonte de corrente para alimentar esse PT100, devido a faixa de tensão de saída dele para a nossa aplicação, que é entre 29 e 33 graus, ser muito baixa, algo em torno de 0,2 volts. A gente está utilizando um circuito amplificador não inversor com ganho de aproximadamente 10 vezes. Tá? Para os nossos atuadores, a gente vai utilizar um aquecedor, aqui representado por uma lâmpada, e um ventilador. O aquecedor, quando a temperatura estiver abaixo da temperatura mínima, ele vai ligar, e o ventilador, quando a temperatura estiver acima da temperatura máxima, ele vai ligar. Para o acionamento do aquecedor, a gente está utilizando uma fonte CA, corrente alternada, uma amplitude de 220 volts, frequência 60 Hz, que é amplamente encontrado aqui na nossa região. Esse acionamento é feito através de uma saída digital PWM do controlador da nossa placa Arduino Uno. Esse resistor tem o objetivo de limitar a corrente de entrada do nosso optoacoplador MOX3021, que é aproximadamente de 30 mA, segundo o datasheet. A vantagem de utilizar esse optoacoplador ou comparado ao relé que a gente estava utilizando antes aqui, com o optoacoplador a gente evita o surgimento de correntes residuais devido à bobina do relé. Esse optoacoplador está ligado num triac. Esse nosso triac é o L604L3, tá? Cuja tensão de disparo no gate é de aproximadamente 1,5 volts, certo? Então esse é o nosso circuito de acionamento. De forma análoga a gente teria feito com o ventilador, porém quando a gente adicionou outro triac fotoacoplador, outro circuito muito similar a esse, o Proteus ele começou a apresentar problemas. Toda vez que ia acionar esse optoacoplador, ele dava um log de erro que a gente não conseguiu resolver. Então, para simplificar e tornar possível a explicação, a gente está utilizando aqui um voltímetro CC, que quando aqui tiver a tensão de saída do pino 7, significa que o ventilador estaria ligado, certo? Bom, para fazer todos os cálculos do controle, a gente está utilizando um Arduino Uno, e a nossa HM ela é representada por um display LCD que indica a temperatura ambiente, a temperatura medida em tempo real, e 3 LEDs indicadores. Se são LEDs azul, verde e vermelho. Se apenas o azul estiver ligado, significa que a temperatura está abaixo da faixa desejada. Se o LED verde estiver ligado, significa que ela está dentro da faixa desejada. Se o LED vermelho estiver ligado, significa que está acima da faixa desejada. Certo? Vale ressaltar aqui que a escolha dos parâmetros de temperatura máxima e mínima é feita via software, tá? A definição desses valores. Agora eu vou simular o sistema aqui para vocês verem ele funcionando. A simulação começa com um valor de temperatura medido de 26 graus, que é a temperatura ambiente. Eu vou simular um aumento de temperatura para 30 graus. Enquanto estiver abaixo da faixa desejada, então o LED azul está aceso e o aquecedor ligado. Para a temperatura de 30 graus que é desejado, o LED verde acende e o aquecedor continua ligado para essa temperatura estar subindo. Agora eu vou colocar uma temperatura acima da faixa, aproximadamente 30 graus. A gente vai visualizar o LED vermelho acendendo, o verde apagando, o aquecedor ir lá desligar, e a ideia é que o ventilador ligue. Bom, a gente conseguiu visualizar isso, e o ventilador aqui apresenta 5 volts no nosso voltímetro. Agora eu vou voltar para uma faixa abaixo do desejado. A gente consegue ver o LED verde acendendo,
o ventilador ele continua ligado e abaixo dos 29 graus que é o desejado, o aquecedor. Então esse foi o nosso trabalho e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado.